Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e contemporânea. Estivemos vendo na última aula sobre a questão do tempo do mundo civilizatório da modernidade, nessa sua dinâmica inicial. E aí vimos alguns pontos importantes e interessantes, que esse mundo moderno tem uma estruturação política que lhe é peculiar, assim também como uma estruturação econômica e social e cultural bastante específicas. Cada um desses campos, a política, a cultura, a sociedade, a economia, passam a ter uma nova feição no mundo moderno. E vimos que, no que diz respeito à política, um processo que é um processo de centralização do poder. E um pouco mais adiante, o impacto da questão da secularização, que é um fator cultural, que terá na dinâmica da governabilidade no mundo europeu no início da era moderna e no transcorrer dessa modernidade. Uma particularidade importante nesse processo político é que, em determinado momento, cada vez mais, o Estado, essa força de organização da vida social, estará a serviço de uma concepção laica de poder e não mais uma concepção religiosa de poder. Nesse sentido, haverá um processo através do qual a religião estará enfraquecida na sua ação de hegemonia sobre o mundo social, político e econômico dos povos do Ocidente, na era moderna. Do ponto de vista da economia, vimos que o capitalismo vai se firmar como um sistema que tem como característica fundamental a propriedade particular dos meios de produção, em oposição à ideia de uma estatização da economia, que será típica do socialismo, e também uma diferenciação em relação ao feudalismo, que foi um sistema caracterizado por uma produção de subsistência. Já o capitalismo tem a ideia do excedente, para que possa gerar acumulação de riquezas e também comercializar o produto que é feito através desse mecanismo novo de organização econômica. É uma estruturação da economia voltada para a venda, para o negócio, para o comércio e para o acúmulo de riquezas. Vimos também que, do ponto de vista social, entra em cena uma lógica de sociedade que não é mais regida pelo padrão de famílias, pela influência de poder das famílias. Agora é uma questão das famílias aristocráticas e poderosas da Europa, no período medieval. Agora é uma questão de possibilidade de firmar-se o processo de ação no espaço social através do mérito próprio. A burguesia traz uma nova concepção de possibilidade de estar presente no espaço social e conquistar através do mérito, da capacidade, da competência do indivíduo um posicionamento social diferenciado e não mais a ideia de que aquele espaço em que você nasceu, o seu surgimento no espaço social dentro de uma classe social, determinando qual será o seu grau de poder e de prestígio que você tem nessa sociedade. Do ponto de vista da cultura, temos aí o processo de substituição de uma lógica teocêntrica para uma lógica antropocêntrica, de concepção da vida humana, de concepção da sociedade, de concepção daquilo que deve formar o novo contexto da ordem civilizatória. Bom, então isso seria um resumo daquilo que estamos falando até aqui. Vimos que o processo da secularização é um processo importante de ser concebido nessa transformação do mundo medieval para o mundo moderno. E situamos dois elementos que são definidores dessa perspectiva da secularização, processo através do qual a religião perde a sua força de expressão de domínio na ordem social, pelo menos no que diz respeito a ações de governabilidade ou ações de definição de verdade. Bom, os dois processos que determinam
a presença e a solidificação dessa dinâmica de secularização são, respectivamente, o enfraquecimento do poder eclesiástico na definição da ordem social, como temos sustentado, e também a construção de um ordenamento político, onde o Estado aparece como essa força dominada por um senso de ciência e de secularidade da interpretação da ordem social, e não mais uma ação de governo na submissão daquilo que a Igreja determina ou que a verdade teológica apresenta como sendo o necessário, o essencial para formar uma vivência, um ethos civilizatório. E aí é importante citar também dois fundamentos desse ideal de modernidade. Duas questões que precisamos sempre ter em mente ao falar de modernidade. O primeiro fundamento é a ideia do progresso. O novo sempre é melhor. É a ideia de que a tradição não deve mais permanecer como fonte da verdade. A tradição não deve ser mais reverenciada como um ponto de cultura inquestionável. Agora se tem a ideia do progresso, do que se tem pela frente. Então, esse ideal de progresso, por exemplo, a bandeira brasileira traz esse ideal nas palavras ordem e progresso. Isso é um lema positivista que se encontra na bandeira do Brasil. Está escrito lá, ordem e progresso. A ordem, ali no sentido do positivismo, é uma ordem burguesa. E o progresso é a ideia do progresso científico. Vivemos, então, debaixo dessa ideologia de progresso com a presença da modernidade, porque ela se entende como um momento cultural que vai gerar uma nova sociedade e que aquilo que é velho, aquilo que caducou, precisa ficar para trás. A velha ordem ficando para trás, o antigo regime, numa expressão muito utilizada nos manuais de história, o antigo regime marcado pelo feudalismo, marcado pelo absolutismo monárquico, marcado por uma concepção de sociedade onde a teologia e o religioso determinam todos os parâmetros da possibilidade de vivência humana, fica para trás e entra uma nova forma de ver as coisas, de pensar o mundo. Essa ideia de progresso, portanto, é fundamental no contexto da modernidade. A modernidade sempre compreendeu que precisamos olhar para frente e que a ciência estará sempre desenvolvendo novas conquistas e abrindo novas fronteiras, estabelecendo um novo mundo que vai ser melhor para todos. Uma ideia de um paraíso gerado pelo esforço cientificista. No segundo momento, outro fundamento importante para a questão do entendimento do que é a modernidade está a ideia da valorização da subjetividade. Subjetividade é entendida em filosofia como aquele processo em que se valoriza o que o indivíduo é e a sua capacidade de pensamento. Esse elemento de valorização da inteligência individual, essa perspectiva de que os indivíduos são portadores de senso de racionalidade, podem usar esse senso de racionalidade para melhor compreender o mundo, e essa diversidade de subjetividade, discutindo as ideias, olhando e interpretando o mundo, pode ser geradora dessa ideia que ainda há pouco falava do progresso. O progresso virá dessa liberdade que as subjetividades humanas podem ter diante da vida e diante do conhecimento, para abrir novas fronteiras de compreensão do próprio conhecimento, e esse, por sua vez, está num processo através do qual tentam explicitar o sentido da realidade para melhor exercer domínio sobre ela e para melhor transformá-la de acordo com novos horizontes de compreensão do que a vida deve significar e deve representar. A valorização da subjetividade é um elemento que vai também se opor a essa ideia da força da tradição. Não é a tradição que deve determinar o que os indivíduos compreendem sobre a vida ou sobre o conhecimento que compreende a vida, mas é em si mesmo um elemento da sua própria capacidade e competência racional. No próximo vídeo, iremos adiante nesta questão.